Olá, paz e alegria. No nosso quadro Gotas de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Nesse Evangelho nós vamos ver Jesus continua ensinando os discípulos, continua falando do cumprimento da lei, que ele veio dar o pleno cumprimento à lei. Jesus veio dar a verdadeira interpretação da lei. E num trecho desse evangelho diz assim: portanto, quando estiveres levando a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Jesus, ele está dando um grande ensinamento para nós quando ele fala desta oferta. Porque para o judeu, colocar a oferta no altar, lá no templo, era algo muito sagrado. Era, na verdade, mais sagrado do que a própria vida deles. Porque eles levavam tão a sério isso, era tão importante para eles depositar a oferta, que se chegasse uma tropa romana dentro do templo, enquanto eles estavam ali na fila para depositar a oferta, e a tropa romana chegasse com espadas, matando, cortando o pescoço das pessoas, eles não arredavam o pé dali. Eles não saíam dali, porque era mais importante depositar a oferta do que a própria vida. Eles levavam muito a sério, porque era algo muito sagrado depositar a oferta no templo. Tinha um sentido para eles muito profundo. E aí Jesus ele vai dizer que, olha, se você se lembrar, se você tiver para depositar a oferta e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta aí primeiro e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Não deposita a oferta ainda, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Ou seja, Jesus está dizendo que mais importante, mais sagrado do que tudo é o perdão, é a reconciliação. Hoje, nós, talvez não desta maneira, com esta mesma radicalidade de um judeu, mas às vezes a gente também dedica muita importância a muitas coisas e não damos importância ao perdão, à reconciliação, ao dom maior. Nós vemos, inclusive dentro da igreja, pessoas que realmente são dedicadas, são esforçadas, extremamente esforçadas para fazer muitas coisas, mas não fazem um esforço para amar. Não fazem um esforço para viver o perdão e a reconciliação com o seu irmão dentro da própria comunidade, às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. Fazem esforço para muitas coisas, são esforçados. A casa é um brinco de limpa, a casa está totalmente perfeita, construção, tudo bem feito, porque a pessoa rala, trabalha para fazer, às vezes o marido faz todo um esforço, trabalha, constrói a casa, coloca tudo bonito, tudo do melhor. A mulher se esforça para manter a casa arrumada, manter limpa, todo um esforço, mas vivem em pé de guerra. Mas vivem em atrito, vivem magoados uns com os outros, não conseguem perdoar. Dentro de uma casa é assim, às vezes dentro de uma comunidade é assim. Pessoas que realmente se esforçam, fazem os arraiais, fazem os bingos, colocam os melhores lustres na igreja, forro, ar-condicionado, todo um esforço para construir a comunidade, manter a comunidade organizada, mas falta o esforço para viver algo que é mais sagrado do que isso, que é mais importante do que isso, que é o perdão e a reconciliação. Santo Agostinho ele ensinava dizendo que muitas vezes nós deixamos as coisas importantes por coisas urgentes. É urgente muita coisa, é urgente inclusive a evangelização do mundo.
Mas o que é mais importante? Porque muitas vezes nós queremos evangelizar o mundo, mas estamos em atrito com os nossos irmãos de comunidade. Queremos sair evangelizando o mundo e fazendo tudo nas nossas pastorais, mas não amamos o nosso próximo, que está tão próximo de nós. Ou às vezes queremos amar o próximo, que a gente nem conhece, e aí não amamos o próximo que está bem perto de nós. Jesus está dando para nós um grande ensinamento. Por isso, quando ele começa esse evangelho, ele vai dizer: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ele veio dar o pleno cumprimento. E a nossa justiça precisa ser maior. A justiça dos fariseus era considerado naquela época uma pessoa justa, aquele que cumpria fielmente a lei. Todos os detalhes da lei era considerado uma pessoa justa. Mas só que os fariseus e os escribas, eles podiam até se esforçar para cumprir todas as leis religiosas daquele tempo, tudo que era colocado, eram mais de 600 artigos de leis, né? Tiraram dos 10 mandamentos, e aí as leis elas são criadas porque não se vivem outras, então quando eu não vivo uma lei, aí se cria outra, aí eu não consigo viver aquela e se cria outra e vai assim, né? As leis são criadas porque não se cumpre, na verdade, algumas leis, e aí mais leis são criadas. Então dos 10 mandamentos, eles foram destrinchando, no tempo de Jesus tinham mais de 600 artigos de leis, e que era praticamente impossível seguir à risca todos aqueles, né, mínimos detalhes, inclusive leis assim que às vezes até absurdas, e que as pessoas às vezes esqueciam, não conseguiam. Então eles viviam esta justiça apegados, e aí julgavam os outros, condenavam os outros porque os outros não viviam aqueles montes de leis, eram apegados a tantas leis pequenas, e aí esqueceram a lei maior, que é a lei do amor. Jesus está lembrando isso. Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Não, ele não veio abolir, ele veio dar o pleno cumprimento, a verdadeira interpretação àquela lei, porque eles interpretaram de maneira errada os mandamentos da lei de Deus e começaram a destrinchar e fazer coisas da cabeça deles. Jesus diz: eu não vim abolir a lei, não vim, eu vim dar o pleno cumprimento a esta lei que já foi criada. E a lei de Deus, ela se fundamenta na maior de todas as leis, que é a lei do amor. Por isso Jesus vai dizer para nós hoje também, o mais importante, a coisa mais sagrada que existe, do que qualquer outra lei a se cumprir, é a lei do amor, do perdão, da reconciliação. Joga fora as mágoas, joga fora todos os ressentimentos, se esforça, faz um esforço, claro, não é com a tua humanidade, o teu esforço humano, mas com a graça de Deus. Abre o coração e faz este esforço para que você possa deixar que a graça de Deus te envolva, te fortaleça. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.